O Agenda Econômica está de volta. Nós estamos aqui hoje abordando o tema Desafios do Desenvolvimento. Nosso convidado é o professor e economista Gerson Gomes, diretor do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, CGEE. Professor, no primeiro bloco a gente já avançou em termos muito importantes, mas eu gostaria de relembrar duas frases do ex-presidente Lula. Uma delas ele dizia, a despeito das toneladas de livros de economia que existem, e pedir ao senhor que dê a tradução para o economês dessa frase coloquial dele, que é muito interessante. Uma delas dizia assim, quando lhe perguntaram qual era o seu programa de governo, ele disse, meu programa de governo é que os pobres possam comer, os brasileiros possam comer 3 vezes ao dia. Isso significava mudanças, políticas de abastecimento, de remuneração, de segurança. E a outra é, mas qual é o seu programa de economia? Ele disse, botar o pobre dentro do orçamento. Como é que isso se explica em termos de distribuição da receita do Estado, que é construída em base à arrecadação? Mas ele fez, né? Ele não só fez uma metáfora, né? Como ele fez uma política concreta nesse sentido. Se você olhar os dados, por exemplo, a renda domiciliar, se você pegar só os últimos 10 anos, né? Pega 2013 e 2004, né? Elimina 2003, foi um ano de ajuste, né? E nós não estamos fazendo comparações aqui com o passado, não estamos dizendo o que foi feito nesse período. Entre 2013 e 2004, a renda domiciliar média real aumentou 47%. Né? A dos 40% mais pobres aumentou 192%. A dos 40% do meio aumentou em torno a 90%. Então você tem 80% da população que foi efetivamente beneficiada pela política de salário mínimo, né? Pelo acesso ao crédito, pela política de transferências, políticas de renda, né? da Bolsa Família, outras políticas de assistência social, pela cobertura, aumento da cobertura previdenciária, etc. Então, realmente, você teve um processo de distribuição de renda que não resolveu os problemas de mais de 500 anos que nós temos acumulado, mas deu um passo significativo para frente. O gasto social aumentou 28%. Quer dizer, uma parte importante do que foi aumento de gasto social, ao contrário do que dizem que foi aumento de pessoal, não foi aumento de pessoal. A proporção do gasto de pessoal, o gasto de pessoal com proporção do PIB diminuiu. O que aumentou foi o gasto social, que passou de 13 qualquer coisa para 16,8%. Recentemente saiu aí uma informação do IBGE apontando uma mudança no perfil de consumo das classes chamadas médias, sobretudo as mais humildes ou de menor remuneração. Estaria incluído aí nessa mudança promovida por distribuição de renda, ou seja, passou-se a comprar mais, digamos, motocicleta, geladeira? Olha, vou seguir os passos do Lula sem a mesma excelência que ele tem, sem a mesma qualidade. Mas ele é um indicador não convencional que eu vejo da porta da minha casa. Ali na minha rua, quando faziam obras nas casas, há 15 anos atrás, o que você via era que aquele grupo de gente que chegava e ficava sentado no meio-fio, perto das casas, esperando chegar o mestre de obras para poder entrar. Hoje, a rua fica cheia de carro. Os trabalhadores vêm de carro. Então, é essa classe média que mudou o seu padrão de consumo. Agora, eu queria tocar 2 pontos mais que têm sido objeto aqui de debate nesses 2 caminhos que você tem, não é? Ou seja, o caminho proposto pelo que a gente podia chamar de maneira geral do pensamento liberal, não é? Que apesar do fracasso desse modelo à escala mundial, é bom lembrar de que o fracasso do modelo, a crise, que já tem 6 anos, ela não desmontou os mecanismos de poder que sustentavam essa proposta, né? E nem desmontou os mecanismos de reprodução ideológica desse modelo. Sobretudo tanto é assim que meios de comunicação. Dentro dos meios você continua, basta você ler o The Economist, o Financial Times, ou ler a nossa própria grande mídia aqui,
não é? E alguns trabalhos dos chamados economistas do mercado financeiro. Não é? Continuam repetindo os velhos mantras que foram penalizados pelo veredito da realidade. Mas quais são os dois elementos que o senhor quer lembrar que apontam para essa dicotomia dos modelos de desenvolvimento? Eu quero lembrar, além do social, não é? Da necessidade de aprofundar o processo de distribuição de renda, não é? E de inclusão social, que é fundamental para você manter a dinâmica do mercado interno, que é quem vai sustentar o dinamismo econômico, o dinamismo da economia. O Brasil não é plataforma, nem nunca vai ser plataforma de exportação, né? A China só foi porque ela foi convidada a almoçar com os Estados Unidos, que transferiram para lá uma grande parte da sua indústria, não é? Mas você não é plataforma de industrialização. Se for, vai ser o modelo de México, em que você importa, não é? Você importa os componentes dos Estados Unidos e vende para os Estados Unidos. Ou seja, a única coisa que acontece é que são indústrias que não são mexicanas, são indústrias que estão no território mexicano, mas estão produzindo com materiais importados para o mercado de consumo externo, que são os Estados Unidos. Com uma remuneração mais baixa. Com a remuneração mais baixa. Eles vão lá para explorar a mão de obra mais barata, né? Então, se você pega os dados de comércio exterior, o México exporta mais do que nós. O México exporta 380 milhões bilhões de dólares. E importa, ainda tem déficit comercial, importa 381, 382 bilhões. Desses, 221 bilhões são bens intermédios. São peças, componentes, etc., e matérias-primas que ele importa para produzir o que ele exporta. Só para fazer a montagem. Só para fazer a montagem, entende? E o grande mercado dos Estados Unidos, para o qual ele dirige 200 bilhões desse total de 300 e tantos. Mas isso não expandiu o mercado interno? Não, pois é, mas no nosso caso, o mercado interno é central. Então, a continuidade do processo de distribuição de renda é fundamental para a economia, não só para ter benefícios sociais, é fundamental também para a economia. Agora, o que eu queria tocar é que são temas que têm que ver com uma discussão que é muito atual. Eu acho que a gente tem que retomar o processo de industrialização, que é uma coisa que também está se discutindo e que se discute com um certo tom de fim de festa. Quer dizer, nós já não estamos mais nos industrializando, né? Agora o forte é a economia de serviços, etc. Isso é uma simplificação grosseira da realidade. Não é bem assim. Não é bem assim. Cuidado com a gordura. Nós perdemos o ímpeto industrial que nós tivemos até os anos 80. Nós não recuperamos ainda o processo de industrialização. Ele foi interrompido. Nós demos passos ultimamente, nos últimos anos, nesse sentido, mas nós não retomamos ainda o processo de industrialização. E é fundamental retomar esse processo, né, porque você não sustenta um crescimento a longo prazo, né, com base em serviços de exportação de commodities. Eu não tenho nada contra você exportar bens primários, eu acho que o Brasil tem um enorme potencial nessa área, deve aproveitar esse potencial. O que você não pode ser é só exportador de bens primários. Você tem que produzir bens industriais, porque senão você não cria capacidade tecnológica autônoma. Aliás, a pauta exportacionista brasileira ela é diferenciada. Para a América Latina, por exemplo, tem uma presença maior de bens com valor agregado, mais industrializados. Os nossos para a China, para a Europa, aí é mais produtos primários. Mais produtos primários. Mas os nossos grandes mercados de importadores de produtos brasileiros industrializados são a ALAD, né? Mercosul incluído, né? E os Estados Unidos, por incrível que pareça. É para lá que nós exportamos a maior parte da nossa manufatura. Estamos sofrendo uma feroz concorrência dos chineses, porque eles têm uma política comercial muito agressiva, eles invadiram algum desses mercados que nós temos na América Latina e nos próprios Estados Unidos. Mas essa política comercial muito agressiva, exportacionista dos chineses, se baseia em que 30% do custo de exportação é subsidiado pelo Estado chinês, né? Também. Concorrer com isso é difícil. É muito difícil. Essa mudança nas condições de concorrência coloca um desafio fenomenal para a gente poder retomar o processo de industrialização. Não é? Você tem que criar mecanismos de indutores da inovação tecnológica. O X do problema, não é? Parodiando o Noé Rosa, não é? O X do problema é hoje você aumentar a produtividade. Como?
não é? Como você aumenta a produtividade? O caminho fácil, não é? É o que está em discussão aí, digamos, pelos defensores da posição ortodoxa, né? O caminho fácil é você reduzir custos, não é? Você diminuir, aumentar a jornada de trabalho, diminuir a remuneração da força de trabalho, não é? Diminuir os impostos, não é? Importar matérias-primas que chegam aqui com um preço mais barato do que os produtos nacionais. Flexibilizar a legislação trabalhista, etc. Esses são os mecanismos fáceis de recuperação da competitividade. Mas como conseguir maiores investimentos públicos? Como é que se chega a isso? Olha, eu vou dizer uma coisa que no tempo que a gente tem não dá para justificar plenamente, mas eu estou disposto a debater isso com qualquer um a qualquer hora. Eu acho que você não pode fazer políticas fiscais, digamos, regressivas quando você tem uma economia desaquecida, não é? Senão você está sendo cíclico, você está sendo procíclico. A economia já vai mal, você aí diminui o gasto social, o gasto público. Não pode, entende? Isso aí, nem os keynesianos aceitam isso. Não, não precisa ser mais avançado que keynesiano, não. Os próprios keynesianos não aceitam. Então, você tem que encontrar mecanismos de programar o famoso superávit primário numa perspectiva de 4, 5 anos, não é? Dentro da qual, nos primeiros anos, você zera o superávit primário. Entende? Você tem um mix de políticas que você tem que adotar para fazer isso. Não é? Você tem que assumir compromissos, você tem que articular politicamente, não é? Isso não é uma coisa voluntarista, você diz, bom, a partir de hoje, não. Você tem que articular. Não é por decreto. Não é por decreto, você tem que articular. Mas você não tem outra saída para você poder impulsionar o investimento público que não seja você reduzir o superávit primário. Porque você paga de juros 5, 6% do PIB. Né? Isso aí é uma quantidade incomensurável de dinheiro. O PIB brasileiro hoje é mais de 4 trilhões de reais. Não é? Então você tem aí 240 bi. É uma montanha, de dinheiro. Né? É uma montanha de dinheiro. Então, se você fizer alguns ajustes na gestão, né, que eu não digo que não sejam necessários, mas não é por aí que está a solução, né, no curto prazo, você pode reduzir o superávit primário e com essa redução do superávit primário você pode financiar parte da expansão do investimento público. Você tem outros problemas a resolver, que não são só esses. Você criou, eu acho que eu já disse até isso aqui num programa anterior, o Estado brasileiro é esquizofrênico. Ele faz uma legislação que amarra os braços dele. Então, depois ele fica criando mecanismos alternativos, não é, para fazer as coisas que ele vai fazer e não faz, porque a legislação que ele criou o impede. Ele mesmo amarrou. É uma esquizofrenia total. Então, você fez um super empoderamento dos órgãos de controle que ficam preocupados se você está comprando um lápis ou não com licitação, etc. Você tem que reformar essa legislação para você permitir uma gestão mais ágil dos projetos públicos e poder ter mecanismos de criminalização dos atos ilícitos que sejam cometidos nesse processo. Professor, nós vamos ter que aceitar o seu desafio e convidá-lo uma outra vez, porque o nosso tempo está se esgotando aqui. Né? Eu queria agradecer a sua presença aqui no programa Agenda Econômica e vamos aguardar uma próxima vez, sem dúvida nenhuma, para aprofundar esse e outros temas. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você pelo convite. A vocês de casa, muito obrigado pela sua audiência. Se quiserem nos mandar suas sugestões, dicas ou críticas, por que não? Aí pode ser feito pelo telefone que está na sua telinha, 0800 61 2211. Ou se quiserem baixar para copiar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na telinha, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.